Fala pessoal, por que o agachamento barra baixa é o melhor tipo de agachamento na existência? E por que ele é superior a todos os outros tipos de agachamento? E nesse vídeo eu vou responder essas questões e, melhor ainda, vou trazer uma bela de uma aula trazendo as explicações do porquê que esse posicionamento da barra nas costas é tão importante. Olha, eu garanto que o conteúdo presente nesse vídeo não vai ser fácil de encontrar por aí, mas já vou avisando, aqui vai ter muita informação, vai ser um conteúdo pesado. Só os fortes vão sobreviver até o final do vídeo. Pra falar a verdade, se tu conseguir chegar até o final do vídeo, significa que tem alguém especial aí do outro lado da tela. Agora, se além de chegar até o final, tu conseguir entender tudo logo de cara, significa que aí tem uma pessoa com inteligência acima da média. Então aproveite e já deixa teu like sem dó nem piedade. E se inscreva também no canal. Compartilhe o vídeo para esse vídeo chegar a mais pessoas. Se já for inscrito, dá uma verificada na tua inscrição e também ative o sininho de notificações para receber sempre notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal. Porque aqui, toda semana, conteúdo de muita qualidade sobre o mundo do treinamento de força que dificilmente nós vamos encontrar por aí, de maneira gratuita e sem sensacionalismo. Então, dê uma força ao canal. E para quem não me conhece, me chamo Elton, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Estrutural. Apresentações feitas, então vamos lá. O ato de agachar é algo totalmente natural para qualquer ser humano na face da Terra, em condições normais, é claro. Todo mundo é capaz de sentar e levantar. E nesse sentido, o agachamento tem sido usado de maneira muito efetiva em diversos tipos de programa para diversos tipos diferentes de objetivos. O agachamento é classificado como um exercício estrutural, porque toda a sua estrutura vai estar envolvida para mover o seu aparelho esquelético no espaço, seja efetuando o movimento ou estabilizando certos segmentos que precisam ser estabilizados. No uso do agachamento ou em qualquer tipo de exercício que nós vamos fazer no treinamento de força, nós devemos levar em consideração a força suprema que mais vai impactar na execução do exercício, a gravidade. A gravidade é uma força gerada pela massa de um corpo, no nosso caso, a do planeta Terra, que atrai tudo em direção vertical para baixo. Absolutamente todo o corpo gera uma força gravitacional. Tu mesmo tem gravidade. Tu acha por que as partículas de poeira grudam no teu corpo? Por causa que a força gravitacional atrai essas partículas, entendeu? E no nosso contexto de treinamento, a força da gravidade vai gerar 3 subtipos diferentes de força. Primeiro, a força de compressão. Segundo, a força de tensão ou tração. E terceiro, momento. A força de compressão é uma força que tende a aproximar dois segmentos, esmagar o que está entre eles. Por exemplo, quando nós agachamos, estamos colocando a barra nas costas, a gravidade irá fazer uma força, acelerando para baixo a barra em direção ao solo. Nós temos o primeiro e o segundo ponto, e nós estamos no meio. Nós estamos então sendo esmagados por ela. E a tração é uma força que tende a distanciar dois pontos. Nós podemos pegar o exemplo do deadlift, que nós temos a barra, nós estaremos fazendo uma força tirando ela do chão, enquanto a gravidade vai estar fazendo uma força puxando ela para baixo, entendeu? Sentido oposto, distanciando dois pontos. E o momento é uma força que tende a girar rotação em torno de um eixo. Nós podemos pegar um exemplo bem simples da elevação lateral. A gravidade vai estar fazendo uma força aqui na barra, que vai ser a nossa mão, que vai estar tendendo a girar uma força rotacional aqui no ombro, que é o eixo. O momento vai ser basicamente um mix entre força de compressão e tração, e vai ser fundamental para entendermos o porquê do agachamento barra baixa ser superior. Uma coisa para destacarmos é que o momento ele vai gerar uma força rotacional em torno de um eixo, certo? E que quanto maior for o braço de momento, maior será a força rotacional que vai ser produzida nesse eixo. O braço de momento ele é a distância entre o ponto de aplicação de força e o eixo que vai ser rotacionado, como se fosse mais ou menos uma chave inglesa, uma chave de cano, uma chave de roda. Tem exatamente o mesmo funcionamento. A nossa mão que está segurando a chave, ela é a aplicação de força, a haste rígida da chave é o braço de momento, onde vai estar transmitindo essa força, e o eixo, que é a porca, é o ponto de rotação, onde a força rotacional estará sendo gerada. E aí vem uma dica bem legal para o dia a dia. Quando uma porca estiver difícil de ser rotacionada, tente arrumar alguma chave inglesa com a haste mais comprida, porque o maior braço de momento vai tender a gerar mais rotação nesse eixo, vai ficar mais fácil para girar. Então, anote isso aí. Outro exemplo que é bem prático, dê uma olhada para a porta mais próxima de ti. Observe bem aonde que está a maçaneta em relacionada ao eixo da porta, que é o lugar onde gira. Observe que está bem longe, por causa que quanto mais distante, maior o braço de momento, mais fácil vai ser para rotacionar a porta, para abrir ou fechar a porta. Experimente com o dedo abrir ou fechar a porta bem próximo ali do eixo, e depois
com o dedo também bem próximo ali onde está a maçaneta da porta. Tu vai verificar que nesse ponto mais próximo, tu tem que fazer muito mais força do que quando tu estava longe. Perceba que esses detalhes da mecânica são extremamente aplicáveis no nosso dia a dia. Isso que é fabuloso. Então, depois de entender esse conceito básico, vamos para a parte do agachamento propriamente dito. Primeiro, seja para qualquer tipo de agachamento, seja barra alta, barra baixa, frontal, é obrigatório que a barra se movimente verticalmente em cima do meio do pé. Isso é estritamente obrigatório para qualquer boa técnica do movimento. Toda vez que nós agachamos com a barra à frente ou atrás desse ponto, vai criar um braço de momento desnecessário entre a barra e o meio do pé. E aí o que vai gerar? Uma força rotacional. E aí o corpo vai ter que gastar energia desnecessariamente para ter que compensar esse braço de momento desnecessário que tu acabou de criar. E outra, além de ser menos eficiente, isso te expõe a mais risco de lesões. E outro ponto a se destacar é que o nosso centro de massa, ele fica mais ou menos ali um pouco abaixo do umbigo. As mulheres tendem a ser um pouco mais abaixo por causa da distribuição da massa. Quando nós colocamos uma barra leve de tipo 20 kg nas costas, o nosso centro de massa não vai mudar muito. Então nós podemos até sair dessa linha vertical em cima do meio do pé, que não vai ser grande coisa. Agora, quando nós colocamos uma barra um pouco mais pesada nas costas, tipo 100 kg, o nosso centro de massa ele tende a subir, porque o centro de massa da barra vai começar a exercer mais influência sobre nós. E aí qualquer desvio da barra em cima desse ponto, em cima do meio do pé, pode ser um belo de um problema. Isso significa que quanto mais pesada é a barra, mais eficiente obrigatoriamente vai ter que ser o movimento. Menos tolerável é sair de cima do meio do pé. Entendeu? Já resumindo, deixando bem claro, temos outro ponto muito fundamental aqui para a execução correta de qualquer tipo de agachamento, que é a barra estar sempre verticalmente em cima do meio do pé. Ficou claro? Agora, finalmente, vamos efetivamente falar sobre o agachamento barra baixa. Com o posicionamento da barra baixa, nós vamos permitir com que o nosso tronco fique mais horizontal, o que vai aumentar o braço de momento existente entre a barra, que a gravidade está acelerando para baixo em cima do meio do pé, certo? Em relação ao eixo, que é o quadril. Lembra da chave inglesa? A nossa mão da chave seria a aceleração da gravidade na barra, a haste rígida da chave seria o nosso tronco, a nossa coluna, e o eixo da chave, que seria a porca, no nosso caso é o quadril, que está sofrendo uma força rotacional. A barra irá ficar posicionada nas costas, ali logo abaixo da linha da escápula. Ela vai ficar bem em cima do músculo do deltoide posterior. E aí vem aquela questão natural, por que não fazer com agachamento com a barra alta, mas tornando o tronco mais horizontal? Vai dar problema, porque automaticamente quando nós colocamos a barra alta, ou seja, na parte superior do trapézio, quando nós inclinamos mais horizontalmente, vai ocorrer a tendência da barra rolar para a cervical. Então, automaticamente, o tronco, para ajustar esse posicionamento da barra, ele vai ficar mais vertical. Eu sempre digo, toda vez que nós alteramos uma coisa da mecânica do movimento, vai alterar tudo. O posicionamento da barra baixa, ela vai ser mais efetiva porque também a barra vai ficar mais encaixada. Ela vai ficar ali entre um osso e o músculo do deltoide posterior. Ela vai ficar bem aqui no meio. Então ela vai ficar mais segura. Além do mais, com o posicionamento da barra baixa, a área de contato que nós vamos ter na barra, ela vai ser maior do que no posicionamento da barra alta. Uma das coisas que influencia no equilíbrio de um objeto é a sua área de contato. Mas, se a barra baixa ela ficar posicionada abaixo do deltoide posterior, o que vai acontecer? A barra vai deslizar. E aí tu vai acabar tendo que ficar segurando com os braços, o que pode te dar até algum problema de cotovelo, alguma inflamação ali no tendão bicipital. Então, não é uma boa também. Já que eu tô falando aqui de cotovelo, vamos esclarecer uma coisa. Não caiam nessa de ficar com o cotovelo embaixo da barra. Isso é ineficiente. Isso vai te criar dois problemas. Primeiro, vai criar essa mania irritante de querer ficar sustentando a barra com as mãos, que vai fazer com que a pressão gerada pelo peso vá ser transmitida para o seu cotovelo, porque a barra está sendo acelerada pela gravidade verticalmente para baixo. Pode te dar uma bela de uma epicondilite medial ou lateral. Também são conhecidos como tendão de golfista e tênis de tenista. E o segundo problema é que, com o cotovelo para baixo, nós não conseguiremos ter a contração do músculo deltoide que nós precisamos para encaixar a barra corretamente nas costas. Além disso, tem um problema extra que é muito significativo. Com os cotovelos para baixo, fica mais difícil de contrair os músculos das costas que estão estabilizando a coluna. Faça o seguinte teste. Se tu tiver uma barra por aí, melhor ainda. Coloque a barra nas costas e posicione o cotovelo
embaixo, como muitas pessoas pregam por aí. E agora, voluntariamente, flexione a coluna torácica. Preste bem atenção. Agora, tu vai fazer um segundo movimento. Tu vai colocar o cotovelo um pouco para trás e vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai flexionar a coluna. Tu já deve ter percebido que é um pouco diferente. Agora vamos fazer uma coisa melhor ainda. Faça exatamente a mesma coisa, o cotovelo um pouco para trás, levante bem o peitoral e, além disso, faça uma depressão do ombro, ou seja, colocando mais as dorsais na jogada. Então tu vai contrair bem, desce o ombro e tente girar. Agora me responda uma coisa, sabendo que vai ter uma barra pesada nas costas, que vai estar sendo acelerada para baixo pela aceleração da gravidade e que tenderá a provocar uma rotação não só no eixo do quadril, mas em cada segmento da coluna vertebral, qual dessas posições tu acha que é mais fácil, durante o agachamento, na parte mais baixa, de tu acabar flexionando a coluna? Olha, se tu não gosta ou não concorda, eu simplesmente não dou a mínima. Eu só tive a humildade de reconhecer leis físicas e biomecânicas e aplicar a elas a técnica do movimento. Qualquer coisa, vai reclamar com Deus para quem acredita em Deus ou vai reclamar com evolução para quem acredita na evolução. Se nós olharmos a anatomia das dorsais, nós vamos perceber que ela conecta medialmente e anteriormente aqui o húmero, a fáscia toracolombar, que está ligada à coluna, desde ali a região torácica até a região sacral. E aí, quando nós fazemos essa terceira estratégia que eu falei, nós vamos aproximar esses dois segmentos, aumentando assim a rigidez de toda a coluna vertebral. E o que a coluna vertebral é mesmo? Um transmissor de força. E um corpo mais rígido é um melhor transmissor de força. Só olhar para uma chave inglesa. Tu acha que se a haste da chave fosse de borracha seria melhor que se ela fosse de ferro? E agora vem a pergunta, por que nós queremos o maior braço de momento entre a barra e o quadril? E a resposta é para colocar mais massa muscular na jogada, principalmente a da chamada cadeia posterior. E aí nós estamos falando de glúteo, isquiotibiais, adutores que vão funcionar como extensores do quadril durante o agachamento e também ali, claro, nós vamos colocar mais os eretores de coluna, por causa que o ângulo das costas vai estar mais horizontal. Lembra que eu falei que a barra tende a acelerar a barra para baixo em sentido vertical, o que vai provocar uma força rotacional no quadril? Então, isso vai provocar uma tendência do ângulo das costas ficar excessivamente horizontal, como se fosse um good morning, só para pegar como referência. E aí é onde entra a massa muscular da cadeia posterior, que vai obrigatoriamente ter que evitar que isso ocorra. Ou seja, esses músculos da cadeia posterior vão ter que trabalhar mais arduamente contra essa força rotacional que está sendo gerada por causa da aplicação de força gerada pela gravidade que está sendo colocada sobre a barra e que está sendo transmitida pelo nosso tronco, pela nossa coluna. E através desse mecanismo, automaticamente nós conseguimos ou aumentamos o potencial de levantar mais peso, porque nós estamos colocando mais massa muscular no movimento. E como consequência, fortalecendo mais massa muscular, porque nós vamos aplicar o ciclo de estresse, recuperação, adaptação. E esse ciclo não vai estar sendo aplicado apenas para os extensores de quadril, mas também aos eretores de coluna, que vão ter que trabalhar mais arduamente também para manter a coluna em sua curvatura anatômica, em extensão durante todo o momento. Quase no clímax da gravação, passa o carro da pamonha. Voltando, então esses grupos musculares dos eretores de coluna vão ter que contrair mais fortemente para estabilizar a coluna para que ela vire um melhor transmissor de força. Outra coisa a se destacar é que o ângulo do quadril no agachamento barra baixa estará mais fechado, ou seja, mais flexionado para acomodar o ângulo mais horizontal das costas, o que consequentemente vai provocar que o joelho fique com ângulo mais aberto para acomodar esse ângulo do quadril. O joelho não tem nada de dominante no agachamento. Quem dita as regras durante o agachamento é o quadril. Não à toa, todo movimento que exige uma grande produção de potência e força, ela necessariamente vai iniciar com o movimento vigoroso do quadril. Outro ponto fundamental que nós temos que destacar é o funcionamento dos isquiotibiais durante o agachamento barra baixa. E nós temos 4 músculos, onde 3 deles vão passar por 2 articulações, a do quadril e a do joelho, porque vai ligar lá a tuberosidade isquial, a tíbia lateralmente. E toda vez que nós temos um músculo que passa por 2 articulações, ele vai gerar movimento em torno dela. E aí, quando nós olhamos o agachamento, na parte mais baixa, nós vamos perceber que a região proximal, ou seja, aquela que está ligada à pelve, vai estar alongada e a região distal, aquela que está ligada ao joelho, vai estar encurtada. E o posicionamento mais horizontal da barra vai gerar um maior braço de momento sobre o quadril, certo? O que vai gerar uma maior carga sobre os isquiotibiais. Então ele vai ter que ser mais ativo durante o agachamento, mas de maneira isométrica, porque ele não vai mudar muito seu comprimento. Isso faz com que os isquiotibiais tenham 3 funções importantes simultaneamente durante o agachamento. A primeira delas é ajudar na manutenção do ângulo horizontal das costas. A
A segunda delas é que ele vai ajudar mais no impulso que é promovido na mudança de fase, porque como ele vai receber mais carga, ele vai ficar mais tenso, mais rígido, e o material mais rígido é um melhor transmissor de força. E a terceira função é auxiliar o ligamento cruzado do joelho a impedir que a tíbia se anteriorize excessivamente, então dá uma boa aliviada no joelho. Diferentemente, o que acontece no agachamento frontal, que nós temos um ângulo mais vertical das costas para acomodar o posicionamento da barra aqui nos ombros, o que vai fazer então o ângulo do quadril ficar mais aberto para acomodar esse posicionamento das costas, o que vai fazer com que a região proximal, aquela que está ligada à pelve, esteja mais próxima da região distal, aquela que está ligada ao joelho. E aí a tíbia vai acabar se anteriorizando mais, o joelho vai ter que ir para frente para poder acomodar o posicionamento do quadril. Eu sempre digo, toda vez que nós alteramos um detalhe da mecânica do movimento, nós vamos alterar tudo. Então, com o agachamento barra baixa, nós teremos então o melhor equilíbrio de forças atuando sobre a articulação do joelho. Tanto que, com uma técnica correta no agachamento barra baixa, até mesmo pessoas que tiveram lesões no ligamento cruzado podem conseguir até levantar pesos consideráveis, porque quadríceps, isquiotibiais e gastrocnêmio vão estar trabalhando juntos para estabilizar o joelho. A função dos adutores e abdutores no agachamento eu vou falar em outro vídeo, para esse vídeo aqui não ficar mais gigantesco do que já está, mas eu já vou te adiantar uma coisa, eles são fortemente solicitados. Tu não precisa de maneira alguma de cadeira adutora e abdutora, pode ficar tranquilo. O agachamento barra baixa ele é superior a todos os outros porque ele permite que mais massa muscular seja solicitada e, como consequência, fortalecê-la. Além do mais, ele fornece um melhor equilíbrio de força sobre a articulação do joelho. Além disso, o agachamento barra baixa nos permite fortalecer os músculos que estabilizam a coluna por causa do ângulo mais horizontal que nós teremos, o que vai obrigatoriamente fazer com que eles contraem fortemente para manter a coluna na posição anatômica em extensão. Isso não quer dizer que os outros tipos de agachamento, como frontal e barra alta, sejam imprestáveis, sejam terríveis. Não é isso. Eles são ótimos. Eles definitivamente têm o seu espaço, mas por causa de aspectos físicos e biomecânicos, o agachamento barra baixa é superior. Se tu ficou até o final, de verdade, meus parabéns. Isso não foi fácil. Futuramente eu vou fazer uma versão mais condensada desse vídeo. Agradeço quem ficou até o final, já deixa teu like, a tua inscrição, compartilha o vídeo, fique atento a novos vídeos que vão surgir aqui no canal e, claro, seja esforço em tudo que fizeres e até a próxima. Valeu! Se nós perguntarmos por aí quais são os melhores exercícios de treinamento de força, alguns vão responder agachamento, outros vão lembrar do deadlift ou levantamento terra, outros vão lembrar até dos exercícios de halterofilismo, arranque e arremesso. Eu concordo que todos esses estão na categoria dos melhores, mas se eu te falar que tem um exercício dessa categoria dos melhores que é completamente esquecido e que é muito raro nós vermos as pessoas fazendo nas academias. Quer saber qual é esse exercício? Então já deixa teu like e a tua inscrição. Se já tiver feito isso, eu agradeço demais, mas verifica a tua inscrição e ativa o sino de notificações para saber sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal Força Estrutural, porque aqui toda semana conteúdo de muita qualidade sobre o mundo do treinamento de força que dificilmente nós vamos encontrar por aí de maneira gratuita e sem sensacionalismo. Então, dê uma força ao canal. Para quem não me conhece, me chamo Elton, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Estrutural. Então, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Para absolutamente todo mundo dentro de uma academia, existem aqueles exercícios que são mais famosos, mais conhecidos. Seja para aquelas pessoas seriamente comprometidas com o treinamento, ou para aquelas que estão ali simplesmente para se exercitar, ou então para o projeto de verão que dura no máximo 3 meses. Seja quem for, existem aqueles que são mais conhecidos. E com toda certeza, talvez o mais conhecido seja o exercício supino. Um ator, o exercício supino é o mais ilustrado quando querem exemplificar alguém que esteja treinando dentro de uma academia. Talvez depois do supino, os mais lembrados sejam leg press, puxada, cadeira extensora, algum exercício de bíceps feito com halteres, elevação lateral, essas coisas. Algumas pessoas que estão mais comprometidas com o treinamento, que entendem um pouco mais, vão lembrar mais do deadlift, do agachamento, por serem os mais importantes. E aqui eu estou falando tanto de leigos quanto de profissionais. E claro, vão existir aqueles que vão lembrar do arranque e arremesso, 2 exercícios do halterofilismo. Mas tem um exercício que está nesse grupo dos melhores que é completamente esquecido. Tem alguma ideia de qual exercício que eu esteja falando? Estou falando dele, o desenvolvimento em pé feito com barra. Olha, é mais fácil nós vermos alguém fazendo deadlift dentro de uma academia, mesmo que seja aquela técnica horrível, né? Abaixando demais o quadril, nem encostando a barra no chão, ou seja, pegando a técnica do movimento e jogando na lata do lixo, mas é mais fácil vermos alguém fazendo essa porcaria do que fazer o desenvolvimento.
Ou mesmo é mais fácil nós vermos as pessoas fazendo agachamento, mesmo que seja essa amplitude, do que fazer o desenvolvimento em pé feito com barra. Quando nós vemos alguém fazendo desenvolvimento, normalmente é feito em máquinas, halteres. Ser feito com barra é sentado, não é verdade? O que é uma pena. E se tu achar que o desenvolvimento apenas recruta o deltoide anterior, tu tá muito enganado. O desenvolvimento é um exercício que usa uma quantidade massiva de massa muscular, que é muito reduzida nas variações que foram citadas anteriormente. Absolutamente todo o teu deltoide vai estar envolvido no desenvolvimento. Ou tu acha que quando tu está pressionando uma barra pesada acima da cabeça, alguma parte ali do deltoide vai estar dormindo. Trapézio, principalmente aqui a parte superior, também é muito envolvida. Peitoral, principalmente a posição clavicular, também. O tríceps, nem se fala, na finalização do movimento, é brutalmente solicitado. E outro, desenvolvimento também é um ótimo exercício para a musculatura abdominal, porque no desenvolvimento haverá uma tendência a ocorrer uma hiperextensão da coluna por causa da característica do movimento. E aí a musculatura abdominal vai ter que contrair fortemente para evitar que isso ocorra, realizando a contração isométrica para manter a posição da coluna. E eu vou te falar uma coisa, o desenvolvimento em pé feito com barra, ele é um ótimo exercício para questões posturais, principalmente para aquelas pessoas que têm uma curvatura da cifose torácica muito acentuada, porque no desenvolvimento nós teremos que elevar bem o peitoral para colocar mais massa muscular na jogada. E para isso ocorrer, nós teremos que manter uma contração voluntária dos músculos que vão estender a coluna torácica e, como consequência do treinamento, fortalecendo esses grupos musculares posturais, que claramente estão mais fracos nessas pessoas que têm a curvatura da cifose torácica muito acentuada, o que não é possível nas variações anteriormente citadas, pelo menos não com tanta qualidade. Uma coisa muito importante que nós temos que destacar aqui na técnica do movimento do desenvolvimento é que durante o movimento nós temos que fazer uma elevação da escápula, porque se nós não fizermos isso, o osso, o húmero, irá pressionar o tendão do músculo supraespinhal contra o processo acromial, e isso pode dar problemas bem sérios. O músculo supraespinhal é o músculo que sai lá das escápulas e que passa aqui por baixo do processo acromial e que se insere aqui no húmero. E aí, quando nós fizemos a elevação das escápulas junto com o movimento, as escápulas, além de elevar, elas vão rotacionar externamente, tirando assim o processo acromial da frente do húmero. Então, para a saúde do teu ombro, finalize corretamente o desenvolvimento. Falando de saúde do ombro, quando feito corretamente, o desenvolvimento é um excelente exercício para os músculos do manguito. O desenvolvimento será finalizado com a barra acima da cabeça, com os cotovelos totalmente estendidos e com as escápulas elevadas, como dito anteriormente. E se nós olharmos bem para o húmero, nessa posição de finalização do desenvolvimento, nós iremos perceber que o húmero vai estar rotacionado externamente. Isso significa que os músculos do manguito vão precisar contrair para manter o húmero estável. Até do ponto de vista de reabilitação de lesões no ombro, o desenvolvimento, quando feito corretamente, é uma excelente ferramenta, porque nós iremos utilizar os músculos do manguito como uma proteção de outros grupos musculares que estão participando do movimento, porque o peso para esses outros grupos musculares não vai ser nada estressante, ajudando assim na reabilitação da estrutura que está precisando de ser reabilitada. Ajuda a reabilitar usando um movimento de alto grau de funcionalidade, porque ele é baseado no padrão normal de movimento humano. Outra coisa bem interessante sobre o desenvolvimento é que ele é um exercício muito difícil de progredir. Talvez entre os exercícios básicos ele seja o mais complicado. Então é algo muito desafiador progredir nele. E já tenho experiência de fazer um desenvolvimento com uma barra pesada, mesmo não sendo o máximo, mas que durante a trajetória da barra, a barra saiu um pouquinho de onde deveria. Sabe que é bem complicado de finalizar um movimento, porque o desenvolvimento é um exercício que ele é mais dependente da precisão da técnica do movimento, em relação aos outros exercícios básicos, é claro. Ele também é muito difícil de progredir por causa que ele é mais dependente de músculos menores, ao contrário do deadlift, o agachamento, por exemplo, que vão ser dependentes de grandes grupos musculares, glúteo, quadríceps, isquiotibiais, essas coisas. E outra coisa que faz ele ser difícil de progredir é que ele é o exercício mais instável de todos, e a estabilidade de qualquer objeto ela vai depender de alguns fatores. O primeiro deles é a área de contato. Quanto maior a área de contato, mais estável um objeto. E nós no desenvolvimento só entramos em contato com a barra com as mãos, então a área de contato muito pequena. Outro fator que também influencia na estabilidade de um objeto é o fator peso. Quanto mais pesado um objeto, mais estável ele é. E se nós compararmos no desenvolvimento com os outros exercícios básicos, no desenvolvimento nós pegamos o menor peso. E outro fator que influencia muito na estabilidade de um objeto é a distância desse objeto em relação ao solo. Se nós olharmos o desenvolvimento, ele é o que vai estar mais longe do solo. Mais longe do solo, mais instável. Então, pessoal, adicionem mais o desenvolvimento na sua rotina de treinamento. Quando feito corretamente, ele só vai te trazer benefícios. E eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixe teu like e compartilhe o vídeo. Seja esforço em tudo que fizeres e até a próxima. Valeu!
O deadlift ou levantamento de terra é conhecido por talvez ser o melhor exercício que demonstre a capacidade bruta de produção de força do ser humano. Mas, mesmo com essa característica mais bruta, o deadlift precisa de uma boa técnica do movimento. E toda boa técnica do movimento tem os seus pilares. E nesse vídeo eu vou trazer quais são esses pilares, coisas que devem estar sempre em mente, que tu tem que sempre marcar a caixa lá de certificação, que tá tudo certo para ter um bom deadlift. Então, se gostou do tema, deixa teu like e se inscreva. Verifica a tua inscrição e ativa o sininho de notificações para saber sempre quando eu tiver vídeo novo aqui no canal Força Estrutural. Aqui, toda semana, no mínimo 3 vezes por semana, conteúdo de muita qualidade sobre um treinamento de força, trazendo sempre informações de maneira honesta. Então, dê uma força ao canal. E para quem não me conhece, me chamo Elton, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Estrutural. Então, vamos parar de enrolar, né? Vamos ver o que interessa. O deadlift é um exercício de tração. Nós vamos tirar a barra do chão e voltá-la para o chão todas as vezes. Por mais que essa ação seja muito simples, existem algumas coisas que nós sempre temos que ter em mente na hora de fazer um deadlift para ter uma boa técnica do movimento. Claro que essas coisas que eu vou dizer aqui no vídeo nem sempre vai dar para fazer assim com extrema perfeição. Eu entendo, por algum motivo ou outro, mas nós temos que tentar nos aproximar o máximo possível, porque qualquer desvio desses detalhes, desses pilares, vai configurar em uma técnica incorreta, inadequada, que pode não só diminuir a eficiência do movimento, mas também até aumentar a possibilidade de ocorrer lesões. E ninguém quer isso, né? Então vamos lá. A primeira coisa que nós devemos nos atentar para fazer um bom deadlift é manter em todo momento a coluna em extensão, na sua curvatura anatômica, em sua posição neutra. Porque nessa posição a coluna suporta uma quantidade de peso enorme e ela também vira um melhor transmissor de força, aumentando assim a sua capacidade de levantar mais peso. O segundo ponto que nós sempre temos que nos atentar é que durante a trajetória da barra, ela sempre esteja verticalmente em cima do meio do pé. Por que verticalmente? Por causa que a gravidade ela faz força para baixo verticalmente e a melhor maneira de agir força contra ela é verticalmente para cima, em sentido oposto. E no meio do pé, por causa que é nessa região que a nossa massa corporal ela está em equilíbrio e nós produzimos melhor força quando a barra ela viaja verticalmente nessa região. E olhando para a trajetória da barra, nós temos outro pilar. Não faça uma extensão prematura de joelhos. É um erro muito, mas muito comum mesmo. Isso sempre acompanha uma mudança muito brusca no ângulo das costas, o que não é uma coisa boa. Isso significa que tu não está usando o quadríceps eficazmente na hora de tirar a barra do chão. E outra coisa, quando o joelho ele sente prematuramente e rola esse ângulo mais horizontal das costas, que exercício que lembra? Stiff ou Romanian Deadlift, né? E no deadlift nós pegamos mais peso do que no stiff, no Romanian Deadlift, certo? Todo mundo concorda, né? E aí nós estamos ali com peso de deadlift e abruptamente nós mudamos a técnica do deadlift para um stiff, adivinha o que pode acontecer com a tua posterior? Sim, rompê-la. Muitas lesões isquiotibiais no deadlift ocorrem por causa dessa extensão prematura dos joelhos. Isso provoca uma aplicação abrupta de carga excêntrica nos isquiotibiais, quando nós estendemos o joelho prematuramente. O pilar aqui é coincidir o momento em que a barra está ali, mais ou menos na altura dos joelhos, com uma completa verticalização da tíbia. E nesse momento que a barra está viajando, manter o ângulo das costas constante. Entendeu? Claro, uma pequena mudança do ângulo das costas é bem tolerável, mas se concentre em empurrar o chão, mantendo ao máximo possível o ângulo das costas da posição inicial. Outro ponto muito importante do deadlift que nós sempre temos que ter em mente, que até se junta com o ponto anterior, é que depois que a barra atingir esse ponto ali, mais ou menos a altura do joelho, aí sim nós faremos uma extensão vigorosa do quadril, botando muito glúteo na jogada. E aí, essa combinação de movimentos vai sempre provocar uma sensação de movimento mais curto. Mas não está mais curto. A trajetória da barra vai ser a mesma, mas sim o movimento está mais eficiente, facilitando assim tu poder até pegar mais peso. Outro ponto muito importante que deve ser verificado é que durante essa trajetória da barra até ali mais ou menos a altura do joelho, o ombro deve ficar levemente à frente da barra, por causa que nessa posição a dorsal vai ficar num ângulo mais efetivo para poder manter a barra próxima a ti, né, com a barra em cima do meio do pé e também auxiliar na manutenção da coluna em sua posição anatômica, por causa da anatomia das dorsais. Não caia nessa de ficar com o ombro em cima da barra, porque na realidade quando nós fazemos isso, o ângulo das costas vai ser mais vertical do que deveria, o quadril vai abaixar mais, o joelho vai mais para frente, a tíbia vai anteriorizar mais, vai empurrar a barra mais para frente, a técnica vai para o espaço. E pode observar, pegue qualquer atleta que tu gosta aí, de powerlifting, o que for,
fazer um deadlift pesado e que coloca o ombro em cima da barra. Quando a barra começa a sair do chão, o que naturalmente acontece? O ombro vai para frente da barra. Porque o corpo já sabe que o ombro à frente da barra é mais eficiente do que o ombro em cima da barra, entendeu? E o último ponto que eu queria destacar aqui é sobre a velocidade da barra. A velocidade da barra ela deve ser constante ou crescente. Existem muitas pessoas que saem absurdamente explosivas do chão, mas quando a barra passa os joelhos, essa potência vai para o espaço e aí a finalização ela se torna muito sofrida. Ou pior ainda, e tem algumas pessoas que tendem a querer catapultar a barra, tentar impulsionar a barra, o que normalmente vai vir acompanhado de uma extensão prematura do joelho e um arredondamento da coluna lombar, o que é terrível. Pelo amor de Deus, não transforme o seu deadlift num shit lift, tá bom? Então, pessoal, esses são os itens desse vídeo que tu tem que garantir na hora de tu fazer teu deadlift. Claro que existem muitos outros pontos, mas poucas informações é sempre melhor do que muitas informações de uma vez, não é verdade? Mas essas dicas aqui são fundamentais. Elas vão cobrir boa parte de uma boa técnica no deadlift. Se gostou do vídeo, deixa teu like e compartilha o vídeo. Seja esforço em tudo que fizeres e até a próxima. Valeu! Fala pessoal, beleza? Eu sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Estrutural e hoje eu estou aqui para fazer a análise do exercício supino, naquela pegada de análise da técnica do movimento, aspectos referentes à programação e também situações de aplicabilidade. Então, dê uma força ao canal e deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, porque aqui toda semana conteúdo de muita qualidade sobre o mundo do treinamento de força, powerlifting, strong e halterofilismo. Sempre te trazendo informação de maneira honesta. Siga também no Instagram, @ForçaEstrutural. E se caso tu precise de consultoria online ou programas de treinamento já prontos na planilha de Excel, na descrição eu vou deixar, beleza? E também na descrição eu vou deixar o WhatsApp do pessoal da Lava Jato Elite, para aquelas pessoas que são daqui do Distrito Federal, que estão precisando daquela lavada no carro. Pois o pessoal da Lava Jato Elite, além de fazerem a lavagem americana completa, eles também fazem lavagem residencial. Então, entre em contato com o pessoal da Lava Jato Elite e faça teu orçamento. Então, chega de enrolar, vamos ao que interessa. Para começar, o supino é um exercício baseado no padrão de movimento humano normal. É um exercício grande que envolve muita massa muscular, que é uma pressão vertical, porque qualquer ser humano na face da Terra, em condições normais, é capaz de tomar a ação de afastar algo para longe de ti. Exatamente é esse o padrão que o supino é baseado. Na realidade, então, o supino, como qualquer outro exercício básico, é um movimento humano normal, comum, que nós colocamos uma sobrecarga em cima. E nós usamos a barra porque a barra é ergonomicamente perfeita. Ela se adapta a diversas antropometrias da espécie humana. A primeira coisa que nós temos que olhar é a pegada. As pessoas, quando vão fazer o supino, têm irritante mania de querer fazer a pegada falsa, também chamada comumente de pegada suicida. Não é à toa, porque o risco da barra acabar escapando e acabar vindo no peito direto, sem freio nenhum, é grande. E não há justificativa nenhuma do ponto de vista mecânico para se fazer a pegada falsa. É pura e simplesmente inércia comportamental, de viu alguém fazendo, alguém famoso de preferência fazendo, e aí achou legal e resolveu imitar, sem pensar nada, porque não tem nenhuma justificativa mecânica para se fazer a pegada falsa. Algumas pessoas que já experimentaram fazer a pegada envolvendo o polegar à barra sentem algumas dores no punho, e aí se justifica de fazer a pegada falsa, essa maldita pegada. Mas é burrice. Isso ocorre por causa de um posicionamento técnico-mecânico ineficiente. O que normalmente as pessoas fazem é colocar a barra muito aqui em cima dos calos. E aí nós temos a aceleração da gravidade que está empurrando a barra para baixo. E aí essa barra ela vai pesar e vai acabar gerando um estresse aqui no punho. Óbvio, vai sentir dor e a pessoa vai querer fazer a pegada falsa, que é mais fácil de colocar a barra aqui. Mas isso é mecanicamente menos eficiente. A pegada mais correta é o que comumente chamam por aí de pegada bulldog, onde nós colocamos a barra aqui, fazemos uma leve rotação interna e aí fechamos a barra. Porque daí quando nós olhamos a barra lateralmente, nós vamos ver que ela está bem em cima do antebraço e não gerando estresse sobre o punho e ainda tendo a segurança do polegar.
Beleza? O segundo ponto que nós temos que olhar na técnica do movimento supino é a trajetória da barra. O supino é o único exercício dos exercícios básicos que nós não vamos ter uma trajetória 100% vertical. Ela vai ser um pouquinho diagonal, por causa que é o seguinte: se nós, após tirarmos a barra do suporte, nós descemos verticalmente, muitas pessoas vão tender a fazer com que o húmero fique muito abduzido, fazendo esse movimento. Vai ter algumas pessoas que vai justificar que recruta mais peitoral, não sei o que lá, tal. Ok, só que tem um pequeno problema. Nós temos o músculo supraespinhal que sai lá da escápula e que passa embaixo do processo acromial e que se insere aqui no húmero. Desse jeito, nós vamos fazer com que o tempo todo o húmero fique pressionando o tendão do músculo supraespinhal contra o processo acromial. E assim, isso pode acabar te fazendo parar numa mesa de cirurgia, porque com peso leve pode nem ser muito estressante, mas quando os pesos vão ficando mais pesados ou o volume vai ficando muito alto, vai agredindo, até que, como eu disse, tu pode acabar parando numa mesa de cirurgia. Então, em vez de ficar fazendo com o húmero muito abduzido, supino, por causa que isso vai lhe tender a provocar lesões, nós vamos fazer então com que a barra desça mais próximo aqui do processo tifoide. Por isso que a barra não vai ter uma trajetória 100% vertical, por motivo de força maior, né? Por motivo de saúde do ombro. Só que isso cria um problema. Nós vamos ter um braço de momento entre a articulação do ombro e a barra. Ou seja, nós teremos um momento, então uma força rotacional. E aí, então, para nós conseguirmos reduzir esse braço de momento e fazer com que a trajetória da barra fique um pouco mais próxima da vertical, mas não vai ficar vertical, é justamente nós fazemos a retração da escápula e a depressão dela, para fazer com que o peitoral eleve. E então, essa distância ela vai diminuir. Essa retração e depressão da escápula, ela vai fazer criar sim um arco na sua coluna vertebral. Mas aqui eu estou falando de um arco leve, simples. Eu não estou falando do arco de powerlifters, que vai envolver outras coisas também, né? Como colocar os pés bem para trás mesmo, só encostar só a parte inferior do glúteo para acentuar bem o arco, para reduzir ao máximo a amplitude de movimento. Mas isso aí é especificidade do esporte, é os atletas tentando roubar dentro das regras, entendeu? Tá tentando tirar vantagem dentro das regras. É outra história. Esse arco que eu tô falando é só realmente para diminuir essa distância, né, do braço de momento que eu tinha falado antes. Esse arco ele vai reduzir um pouco a amplitude de movimento, claro, mas ele tem outras funções também. Esse arco ele também vai facilitar tu contrair as dorsais durante o supino, para estabilizar tanto a articulação do ombro quanto a coluna vertebral, por causa da anatomia das dorsais, né? Insere o húmero, a face toracolombar, que pega uma quantidade enorme ali da sua coluna vertebral, né? E falando em dorsal, em coluna, uma coisa importante é mais para baixo, a articulação do quadril. No supino tem que manter o glúteo contraído o tempo todo, até com os joelhos um pouco mais para fora, para poder facilitar isso, e pés bem plantados, firmes no chão. Com a contração do glúteo, nós ajudaremos a estabilizar todo o segmento, por causa que se nós olharmos bem a anatomia, a sua dorsal direita, ela está ligada com o glúteo esquerdo, e a sua dorsal esquerda está ligada com o glúteo direito, via face toracolombar, como se fosse um X mesmo. Então nós contraímos aqui e contraímos embaixo também, deixando a estrutura mais sólida. Claro, também reforçando ali com toda a parede abdominal, fazendo com que todo o tronco fique mais firme, vire um melhor transmissor de força. Então nós temos no supino uma quantidade absurda de massa muscular sendo solicitada. Os músculos do peitoral, né, claro, né, que vão fazer a adução do húmero, deltoide, todo ele, tríceps, bíceps também, porque ajuda a estabilizar e tudo mais, dorsal, como eu havia dito, toda a musculatura abdominal, glúteo, até as pernas, principalmente assim quando os powerlifters, né, usam o impulso provido pelas pernas para ser transmitido sobre todo o corpo e ajudar na subida do movimento, mas isso aqui é outra história, mas até os músculos das pernas nós conseguimos usar no supino. Então o supino não se trata de apenas um exercício de peitoral. E um dos objetivos realmente desse canal é fazer com que as pessoas parem de ficar pensando no treinamento, ficar pensando em exercício, ficar pensando em grupo muscular, e sim em padrão de movimento. Porque em vez de nós ficarmos pensando em recrutar músculo X ou Y, por que nós não pensamos em recrutar todos eles? Não termos músculos favoritos, e sim todos os nossos grupos musculares são os nossos grupos musculares favoritos. Não é verdade? Faz sentido, né? Agora aqui alguns pontos importantes. Algumas pessoas tendem a sentir dor no cotovelo durante o supino, mas não culpe seu supino. Muito provavelmente o erro está no agachamento.
aquela história de colocar o cotovelo embaixo da barra para ficar sustentando a barra com as mãos. E aí, né, a gravidade acelerando a barra para baixo vai transmitir esse peso para o cotovelo, pode desenvolver epicondilite medial ou lateral. E aí tu vai acabar sentindo o supino, porque no supino diretamente está tendo ali um estresse sobre a articulação do cotovelo, né? Não só do peso, mas seu tríceps ali estendendo o cotovelo. Então, tu pode acabar sentindo ali. Então, se tu sente dor no cotovelo no supino, dá uma olhada como tá a sua técnica no agachamento, como está o seu posicionamento das mãos e do cotovelo no agachamento, tá? Outras situações também, algumas pessoas podem acabar sentindo dor no bíceps na hora do supino, principalmente aqui na região mais proximal do bíceps. Provavelmente seja algo relacionado à técnica incorreta no agachamento. Isso também pode provocar. Nessas situações, além do ajuste lá no agachamento, uma coisa que pode ajudar é, antes de começar o supino, pega na barra, né, vazia mesmo, e faz a flexão de cotovelo com um pouco de flexão de ombro para usar mais o bíceps, né, que ele é um dos flexores de ombro também, umas 2, 3 séries de 20 repetições só para realmente jogar um fluxo sanguíneo ali. Isso tende a aliviar muito essa questão de dores, a prevenir dores, tá? Só uma dica. Uma dica importante é assim um posicionamento inicial, né? Quando nós nos colocamos, né, embaixo da barra, né? A barra está guardada. Fique ali mais ou menos, a barra mais ou menos na altura dos olhos. Porque se a barra estiver mais ou menos ali na linha do nariz ou da boca, pode ocorrer de no meio do movimento bater no suporte. E aí uma tragédia pode acontecer, né? Se estiver com peso super pesado. Acho que todo mundo já bateu uma vez no suporte, porque estava muito próximo da estrutura. E algo muito importante é fixar em todas as posições. Então, tirou a barra do suporte, fixa. Faz o movimento, fixa, guarda. Não queira já tirar a barra de suporte já fazendo o movimento, querer finalizar a barra já guardando. Tenha calma, fixa bem, principalmente nessa parte da finalização, porque tem o fator fadiga ali de querer guardar já a barra. Porque é o seguinte, como eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre, se caso tu morrer no meio do caminho, a barra vem no teu rosto ou até na tua garganta. E o supino é o único exercício que realmente tem potencial para te matar, justamente por causa desse fator. Então assim, se caso acontecer de tu morrer no meio do caminho, é melhor a barra voltar para o teu peito do que para a tua garganta, não é verdade? Então, certifique de finalizar corretamente o movimento e guardar a barra. Aspectos referentes à programação. O supino, por ser um grande exercício básico, baseado no padrão de movimento, como eu havia dito, ele é extremamente adaptável a diferentes zonas de intensidade, a diferentes objetivos. Então assim, supino dá para tu usar séries de uma repetição, seja máxima ou bem próxima a isso, a séries de infinitas repetições, como eu disse, dependendo do seu objetivo. E assim, olhando pela frequência, eu recomendo ficar ali olhando para 2, 3 vezes na semana, até olhando mais para 2 vezes na semana, porque normalmente quando se aumenta muito a frequência no supino, principalmente assim com pesos mais pesados, tende a fazer com que o ombro fique um pouco mais, digamos, fragilizado ou mais propenso a ocorrer alguma lesão nessa região, mas até em relação ao desenvolvimento, até também, né, pelo peso absoluto que tu levanta nos dois exercícios, né, comparando, né, supino tu consegue levantar muito mais em relação ao desenvolvimento. E aí nessa ideia, principalmente assim quando tu passa do período iniciante, recomendo assim alternar na mesma semana um dia assim mais pesado com repetições mais baixas e outro dia com peso mais moderado e repetições um pouco mais altas. Por exemplo, no primeiro dia, 3 séries, 3 repetições com 87,5% da força máxima, dia mais pesado, e o segundo dia com 65% da força máxima, 3 séries, 10 repetições, mais moderado esse dia. Isso tende a funcionar muito bem para a saúde do ombro. E situações de aplicabilidade. Como um grande exercício básico, ele vai estar sempre presente, ou quase sempre presente, em qualquer bom programa de treinamento básico de força. Não tem jeito, por causa que ele é baseado num padrão de movimento humano normal, né? Dá para envolver muita massa muscular, consegue progredir por décadas a fio. Obviamente, na situação de aplicabilidade dele, é no powerlifting, né, que é especificidade, agachamento, supino e deadlift, então ele de qualquer maneira ele vai ter que estar no programa. Ele também pode ser usado como um excelente assistente para strongman e halterofilistas, porque nesses esportes normalmente não se tem pressões verticais, mas como ele fortalece bastante os grupos musculares que vão participar de movimentos mais horizontais,
Então ele acaba ajudando. Então é um ótimo assistente para esse tipo de esportes. Claramente também aquelas pessoas interessadas pura e simplesmente estética, né? Tô falando aqui do pessoal do bodybuilding, ou fisiculturismo, como queira. Por décadas, o supino vem se provado excelente construtor de massa muscular, né, da parte superior do corpo, principalmente do peitoral. Então, para aquelas pessoas interessadas em estética, ele sempre ajuda. E também outra situação são reabilitações de lesões, né, principalmente do ombro, talvez até dos cotovelos. Então, ele também pode ser usado como um agente reabilitador. Então, assim, isso mostra como o supino é um exercício assim que se adequa a várias situações, né? Por causa que ele é um exercício básico, baseado no padrão de movimento humano normal. E todos os exercícios, digamos assim, com esse pedigree, vão ter essas características extremamente adaptáveis a intensidades, a objetivos diferentes e a situações, né, de aplicação diferentes. Então, por isso que ele é um ótimo exercício, um dos melhores. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e deixa nos comentários algum exercício que tu queira que eu faça uma análise aqui com essa pegada de análise da técnica do movimento, programação e aplicabilidade. Eu vou ter imenso prazer em fazer. E não se esqueça, se precisar de consultoria ou programas já prontos de treinamento, na descrição. E sempre, absolutamente sempre, seja esforço tudo que fizeres e até a próxima. Valeu!